Jesus não realizava milagres para mostrar poder, mas para revelar amor. Cada gesto seu transformava vidas e mostrava quem ele realmente era, a cura do cego de nascença. Jesus tocou nos olhos daquele homem que nunca tinha visto a luz. Em segundos, o impossível aconteceu, o mundo ganhou cor pela primeira vez para ele, a multiplicação dos pães. Diante da multidão faminta, Jesus pegou o pouco que havia e tornou abundante. Com 5 pães e 2 peixes, alimentou milhares, mostrando que ele é a provisão, a tempestade acalmada. Enquanto o barco afundava, Jesus se levantou e ordenou ao vento e às ondas: acalmem-se. O mar obedeceu, mostrando que até a natureza reconhece sua voz. A ressurreição da filha de Jairo. Quando todos diziam que era tarde demais, Jesus tomou a menina pela mão e disse: levanta-te. A morte teve que recuar. A cura do paralítico. Um homem que não podia andar foi colocado diante de Jesus. Com uma palavra, ele se levantou, carregou sua maca e caminhou pela primeira vez diante de todos. A libertação do endemoninhado. Com autoridade, Jesus expulsou legiões que atormentavam um homem há anos. Onde havia caos, ele trouxe paz. Após 4 dias no túmulo, Jesus chamou Lázaro e a vida venceu a morte novamente com seu retorno. Jesus caminhava com seus discípulos e viu um cego de nascença à beira do caminho. Os discípulos perguntaram se ele era cego por causa de algum pecado, mas Jesus explicou que seria para mostrar a glória de Deus. Com compaixão, Jesus se aproximou do cego, decidido a agir com poder e amor. Ele fez lodo com a terra e o passou nos olhos do homem, pedindo que se lavasse no tanque. O homem obedeceu, foi ao tanque e lavou os olhos, cheio de esperança em seu coração. De repente, ele começou a enxergar, vendo pela primeira vez a luz e as cores do mundo. As pessoas ficaram impressionadas. O homem antes cego agora caminhava feliz e seguro. Este milagre demonstrou que Jesus não só cura, mas dá nova vida e luz ao coração. Uma grande multidão seguia Jesus e todos estavam com fome depois de horas ouvindo seus ensinamentos. Os discípulos ficaram preocupados, pois não havia comida suficiente para tanta gente. O menino trouxe seus 5 pães e 2 peixes, era tudo o que tinham. Jesus pegou o pouco que havia e levantou os olhos ao céu, agradecendo ao Pai. Ele começou a repartir o alimento e algo extraordinário aconteceu, o pouco se tornou muito. Os discípulos levaram a comida e todos comeram até ficarem satisfeitos. Depois de tudo, ainda sobraram 12 cestos cheios, mostrando a abundância de Deus. O milagre mostrou que nas mãos de Jesus, o pouco se transforma em mais do que o suficiente. Ao anoitecer, Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar. O barco seguia tranquilo. De repente, nuvens pesadas surgiram e um vento forte tomou conta do mar. As ondas cresceram. Os discípulos lutavam para manter o controle do barco. A força da tempestade parecia insuperável. Enquanto isso, Jesus dormia calmamente na parte de trás do barco, indiferente ao caos ao redor. Desesperados, os discípulos correram até ele, clamando: Senhor, vamos morrer. O medo os dominava. Jesus se levantou, olhou para o mar furioso e ordenou: acalme-se. Sua voz cortou o vento. Em instantes, o mar ficou calmo. O céu abriu e uma profunda paz tomou conta do barco. Admirados, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jairo, um líder respeitado, correu até Jesus desesperado. Sua única filha estava morrendo. Jesus aceitou ir com ele, mas alguém trouxe a pior notícia: a filha havia morrido. Jesus tocou o ombro de Jairo e disse: não temas, apenas creia. Nova esperança surgiu. Chegando a casa, o clima era de choro. Jesus afirmou: ela não está morta, apenas dorme. Jesus entrou no quarto apenas com os pais da menina e 3 discípulos. A luz estava mais suave.
Ele segurou a mão da menina com delicadeza e disse Talita cumi, que significa menina, levanta-te. A menina abriu os olhos e levantou-se como se tivesse acordado. A vida voltou a brilhar. A casa inteira foi tomada por alegria. Quando a fé entra, até o impossível se levanta. A casa onde Jesus estava ficou lotada. Pessoas de toda parte vieram ouvir suas palavras. 4 homens trouxeram um paralítico, mas a multidão bloqueava a entrada. Era desesperador. Determinados, eles subiram ao telhado. Nada os impediria de colocar o amigo diante de Jesus. Com cuidado, desceram o paralítico amarrado com cordas, surpreendendo todos na sala. Jesus viu a fé e disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Silêncio profundo. Alguns questionaram, mas Jesus conhecia seus pensamentos e declarou, levante-se e ande. O homem levantou-se imediatamente, caminhando pela primeira vez. O milagre contagiou a todos. Todos glorificaram a Deus, dizendo que nunca viram algo assim. A fé abre caminhos inesperados. Assim que Jesus chegou à região dos Gadarenos, um homem possesso correu em sua direção. Ele vivia entre os sepulcros, afastado de todos, aprisionado em tormentos profundos. Ninguém conseguia controlá-lo. Sua força era resultado da opressão que carregava na alma. Ao ver Jesus, ele caiu aos seus pés e gritou, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mesmo dominado, ele reconhecia a autoridade do Mestre. Jesus perguntou, qual é o teu nome? E a voz respondeu, Legião, porque somos muitos. A batalha espiritual estava exposta diante de todos. Com uma única ordem, Jesus expulsou os espíritos malignos, que saíram como sombras fugindo. Os espíritos pediram para entrar em uma manada de porcos. Os animais se lançaram no mar. O povo voltou e encontrou o homem sentado, vestido e em perfeito juízo, livre do caos. O homem pediu para seguir Jesus, mas o mestre disse, volta e conte o que Deus fez por você. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava gravemente enfermo, mas permaneceu onde estava. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou a casa tomada pela tristeza. Maria e Marta choravam por Lázaro. Marta correu a Jesus e disse que se ele estivesse ali, seu irmão não teria morrido. Era a dor da perda. Jesus se comoveu ao ver Maria chorando e ele também chorou, mostrando seu amor e empatia pela dor humana. Jesus pediu que fossem até o túmulo, onde uma grande pedra impedia a entrada. O ambiente estava tenso. Após a pedra ser removida, Jesus orou e com autoridade disse, Lázaro, venha para fora. Um momento poderoso. Lázaro emergiu do túmulo envolto em faixas. O impossível aconteceu diante de muitos que testemunharam. Jesus disse para desatarem Lázaro, proclamando que a morte perdeu para aquele que é a vida. Celebraram. A frase do dia é quando Jesus chama, nem a morte consegue ficar no caminho.